Plantio de milho chega a 82,7% da área total estimada na Argentina. China comprou 69.110 mil toneladas de soja do Brasil em 2018. Safra de soja do Brasil pode cair para 110 milhões de toneladas com seca, de acordo com a ProSoja Brasil. Buscamos inovação todos os dias para entregarmos excelência, com qualidade e produtividade garantidas. E é por gerar grandes resultados que somos o Grupo Facholi, um grupo que inspira confiança. Olá, uma ótima tarde a você, uma ótima semana. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando que a Andef condenou o plantio de soja para semente própria em fevereiro. Exatamente. Trazendo um resumo, um histórico daquilo que estava acontecendo, nós tivemos no último dia 18 de dezembro a ProSoja do estado de Mato Grosso, através do presidente Antônio Galvão, orientando os produtores que podem fazer o cultivo até o começo de fevereiro, contrariando algumas informações que estavam sendo colocadas através de instituições como a Andef. A Andef, por sua vez, nesta última sexta-feira, divulgou que vê com muita preocupação, a Agência Nacional de Defesa Vegetal, que vê com muita preocupação essa orientação de não cessar o cultivo da soja para semente até o último dia 31 de dezembro, que isso poderia colocar em risco a produção de soja e principalmente trazer riscos maiores de ferrugem asiática para o estado de Mato Grosso. Por sua vez, quando deu a informação de que a ProSoja não só orienta, como também daria apoio jurídico aos produtores rurais que optassem pelo cultivo de semente de soja até fevereiro, Antônio Galvão explicava a seguinte situação. O fato de ter esse cultivo até o dia 31 de dezembro, nas palavras de Galvão, ignora o ponto de vista e o conhecimento técnico que o produtor rural tem no campo. E mais, Galvão ainda afirmava que segurar ou estancar esse cultivo até 31 de dezembro beneficiaria apenas as grandes empresas que vendem semente de soja no país. E o Agricultura BR fala agora sobre soja, produção e mercado, porque as informações que nós vamos dar agora, elas impactam diretamente no mercado. Eu vou lembrar que na última quarta-feira, dia 2 de janeiro, primeiro programa ao vivo do ano de 2019, nós trazíamos um levantamento, um estudo feito pela Agricultura BR, que considerava aquilo que tinha sido trabalhado por instituições estaduais no Brasil, como a ProSoja do Mato Grosso do Sul, o DERAL no estado do Paraná, a ProSoja de Goiás, o IMEA no estado de Mato Grosso, que, em resumo, mostram que esse veranico, que as questões climáticas afetavam a produção de soja no Brasil. E ao considerar aquelas perdas que chegam também lá no oeste da Bahia, por conta de questão de seca, perdas de produtividade, a produção brasileira não seria recorde, não chegaria a 120 milhões de toneladas, como o Conab dizia, mas na casa de 109 milhões de toneladas. E nesta última sexta-feira, a ProSoja do Brasil, ela meio que confirma aquilo que nós dizíamos na quarta-feira. Ou seja, 2 dias depois, a ProSoja dizia o seguinte, que realmente os fatores climáticos
podem afetar a produção brasileira por conta de uma produtividade menor, com a questão de solo mais seco, menor disponibilidade de água. E com isso a ProSoja reduz a estimativa mínima de produção da oleaginosa no Brasil para 110 milhões de toneladas. É o que você vai conferir agora conosco, um quadro que mostra como que vem esse comportamento em torno da produção de soja no Brasil. Aqui nós temos duas situações. A estimativa da ProSoja do Brasil entre 110 milhões e 115 milhões de toneladas, divulgada na sexta-feira. A FC Stone, na semana passada, dizia 116 milhões e 300 mil toneladas. E a Agricultura BR apontava, na quarta-feira, uma produção estimada na mínima, lembrando que a linha mínima de produção a 109 milhões de toneladas, que representaria ali uma perda na casa de 10% daquilo que o Brasil estava apto a produzir nos primeiros levantamentos de Conab e também Departamento de Agricultura americano. E tomando como base os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que já prevê uma redução para a safra 2018-2019 da soja, mas que tem uma projeção de 120 milhões e 100 mil toneladas da oleaginosa, a Sociedade Nacional da Agricultura, a SNA, prevê, com a estimativa de quebra, uma safra de 114 milhões de toneladas, conforme nós vemos aqui na sua tela, que a projeção da Conab, como já havia dito, de 120 milhões 100 mil toneladas, e a estimativa atual já prevendo uma quebra, uma possível quebra de safra da SNA, Sociedade Nacional de Agricultura, que pode atingir 114 milhões de toneladas. O motivo apresentado pela sociedade para estes valores estão diretamente ligados ao clima, às elevadas temperaturas e às faltas de chuvas que castigam as lavouras e diminuem seu potencial produtivo a cada dia. Os números da Conab para a campanha 2018-2019 serão atualizados na próxima quinta-feira com mais um levantamento de safra. A expectativa nossa é que a Conab reduza a sua estimativa de produção no Brasil, mas é ver para crer. Próxima quinta-feira, todos os detalhes desse levantamento você acompanha aqui no Agricultura BR. Mas por aqui a gente destaca um dos estados que é um dos mais afetados pela questão de clima. E de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, a produção, ou a estimativa de produção, recua 500 mil toneladas. Ainda é pouco pelo que está se vendo nos campos paranaenses, pelo aquilo que os produtores estão dizendo e mandando de imagens. Mas, de qualquer maneira, já recua na sua estimativa UDERAL, agora com uma expectativa total de 19 milhões de toneladas de produção de soja no estado do Paraná. Paraná vindo agora, que é o segundo maior produtor de soja do Brasil, vindo com uma estimativa de 19 milhões de toneladas, junto com o Mato Grosso do Sul, o estado mais afetado com a seca, com o veranico, que acabou prejudicando as áreas de produção justamente no período de maior desenvolvimento de lavouras. E no Paraná, diversas cidades estão com chuvas abaixo da média histórica, o que tem interferido e muito na safra 2018-2019 da soja. E para saber como fica o clima no estado paranaense, vamos somar meteorologia em São Paulo, conversar com Juliana Rezende. Juliana, boa tarde. Como que podemos falar para os produtores que vai ser os próximos dias no estado do Paraná? Olá, Carla, muito boa tarde a todos que nos assistem. No Paraná, as chuvas durante os últimos períodos acabaram ficando mais escassas e irregulares, e essas pancadas de chuva acabaram ficando cada vez mais dependentes do calor e da umidade, que é a combinação típica nessa época do ano para garantir pancadas de chuva na região. Só que essa chuva de verão, ela acaba não sendo abrangente e também de forma mais intensa e volumosa. Pode chover em algumas localidades, não é garantida essa chuva abrangente que alcance grande parte das áreas produtoras. Por isso, tivemos áreas produtoras do oeste, do norte do Paraná, em que as condições de umidade do solo diminuíram durante os últimos períodos. Já tivemos índices de umidade variando entre 50% e 60%, e justamente nessa fase em que as lavouras acabam precisando cada vez mais das condições de umidade do solo mais elevadas. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva em grande parte do Paraná. Até o dia 12, os acumulados de chuva de grande parte das áreas produtoras
valores ainda vão seguir baixos. Isso porque as frentes frias que vão atuar no sul do país, elas vão ficar mais localizadas ao extremo sul, que é os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por isso, as frentes frias não vão conseguir avançar pela costa brasileira. E aí a chuva que acontecer em todo o interior do Paraná ainda vai seguir dependente da condição de calor e umidade, que são ingredientes para garantir, então, áreas de instabilidades na região. Até pelo menos o dia 12 de janeiro tem previsão de acumulados baixos em grande parte do interior do Paraná, que variam de 15 a 30 milímetros. E como é uma chuva ainda mal distribuída, pode ser que essa chuva não traga um cenário tão otimista para os produtores da região. Para o próximo período, entre os dias 13 e 17 de janeiro, a chuva diminui ainda um pouco mais. As pancadas acabam ficando cada vez mais fracas no interior do Paraná e principalmente alcançando áreas produtoras do oeste até do norte do estado. É que a chuva fica então mais enfraquecida, as pancadas ficam com baixo volume de água. E até pelo menos o dia 22 de janeiro não tem previsão de chuva ganhando intensidade no interior do Paraná. Então a expectativa para esses próximos dias ainda é de fracas pancadas de chuva para grande parte do interior do Paraná, alcançando áreas produtoras. Isso acaba então mantendo um cenário mais pessimista, principalmente para aquelas lavouras, especialmente do oeste e do norte do Paraná, que já vem ficando cada vez mais necessitadas pelo retorno da chuva e também por melhores condições de umidade no solo no interior do estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Até mais. E por aqui nós vemos como ficam os preços praticados para as commodities brasileiras em todo o Brasil. A Agricultura BR traz agora o destaque para os negócios com soja em alguns dos principais portos brasileiros. Você confere os números que a Grãos Corretora apurou. Nós temos aqui Porto de Santos de Paranaguá trazendo valores idênticos aqui a R$ 77,50 a saca de 60 quilos nessa data do dia 7 de janeiro. Estava ali 3 em cima, mas é 7 de janeiro, trazendo esse número de R$ 77,50. Já é uma recuperação frente aos números apresentados na última semana. E o Agricultura BR segue trazendo para você números importantes a respeito do que vai acontecendo agora com as cotações de mercado. E o plantio de soja na Argentina avança de acordo com o panorama semanal agrícola divulgado pela Bolsa de Buenos Aires e já chega a mais de 89% da área estimada para a safra lá no país argentino. Você confere comigo na sua tela que já são semeadas 89,7% das 17.900.000 hectares estimados para essa safra. As situações das lavouras estão em maior parte em estado vegetativo. Por aqui, a Agricultura BR mostra como é que vem os negócios com soja em Chicago. Lembrando que nesta segunda-feira e terça-feira acontece uma reunião importante em Pequim, reunindo representantes dos Estados Unidos e da China, como um passo em direção ao final do conflito entre os dois países, conflito comercial que tem atrapalhado os negócios no mundo todo. O cenário hoje é que nós temos a China com um aquecimento da economia menos aquecida, ou um desaquecimento, melhor dizendo, na economia chinesa. Estados Unidos também vem com uma série de fatores problemáticos que vão desde a sua prospecção em torno da própria economia e também problemas políticos internos criados pelo presidente Donald Trump. Mas soja em Chicago, na última semana, se animava muito com essa reunião. Hoje, mais cedo, essa animação continuava e nós temos as posições em alta. Essas posições,
elas são reflexo direto dessa reunião em Pequim. É importante lembrar que não tem muita coisa chegando de lá, não, apenas a China dizendo que tem muita boa vontade em resolver seu problema com os norte-americanos. Posição de janeiro de 2019, 9 dólares 12 centes mais 4 centes, mais 12 por bushel. Essa posição vai migrar para março. Março é a posição de maior liquidez, vem a 9 dólares 26 centes mais 6, ganha 5 centes de dólar. Maio também ganhando 5 centes a 9 dólares 39 centes mais 4. Julho a 9 dólares 51 centes mais 2, ganhando 5 centes de dólar. São os negócios que nós temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Olha, eu continuo falando de Estados Unidos, principalmente porque o relatório de oferta e demanda, tradicional documento que traz um termômetro do que acontece com a agricultura internacional e que estava com data marcada para apresentação nessa próxima quinta-feira, dia 11, sexta-feira, dia 11, não vai acontecer. É o que informa os números que foram apresentados em nota oficial no site do Departamento de Agricultura norte-americano, dizendo que por conta da paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos, não teriam condições de fazer a aplicação e principalmente a divulgação dos números desse relatório. Mais do que isso, o NAS, que é o Centro de Estudos Estatísticos do Departamento de Agricultura norte-americano, NAS, né, a sigla norte-americana, ele diz o seguinte, que os números e principalmente as datas de todos os próximos relatórios, eles serão revistos e publicados no portal. Para quem já entrou no portal do Departamento de Agricultura americano, sabe que todas as datas estão marcadas, você pode ver ali tanto os documentos que já foram apresentados, sabendo a data, né, o período que foi lançado, quanto os próximos. Então, os próximos serão remarcados, o governo norte-americano vai ficando cada vez mais paralisado e alguns serviços essenciais, como esse, que serve o mundo todo, acabam não tendo mais a sua divulgação até que se tenha uma solução para o que está ocorrendo lá. E o que ocorre lá? É um impasse sem fim e sem data para acabar, porque Donald Trump insiste em construir um muro separando Estados Unidos do México. Essa situação impede que os democratas por lá aprovem o orçamento do governo americano. Com isso, o governo não funciona corretamente. Os absurdos são tão grandes que, olha, é incrível isso, eu falar com o Pulga sobre esse assunto, mas Donald Trump até sugeriu, Walter Pulga, se não der para fazer em alvenaria esse muro, fazer de aço. O muro dividindo o México, ele quer lá, acho que são 6 bilhões de dólares para fazer a construção desse muro. Walter Pulga está longe de conseguir ter uma solução a esse problema nos Estados Unidos. O que está acontecendo por lá? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a situação agora é um pouco mais grave, né? Entramos na terceira semana de paralisação de pelo menos 25% dos homens que cuidam do Serviço Federal nos Estados Unidos. Resumindo, a discussão continua, a Câmara dos Representantes não aprova o orçamento se o presidente Trump insistir em continuar com essa proposta, né? Insistir em construir esse muro entre o México e os Estados Unidos. Bom, vamos lembrar, né? O presidente Donald Trump propunha que o México pagasse esse muro, o México não aceitou, ele disse que vai construir, mas a Câmara dos Representantes, que agora é dominada pelos democratas, e ele é um republicano, não vai aceitar essa proposta. Resumindo, ele já abriu mão de fazer o muro em concreto, como você disse agora há pouco, e abriu mão disso, dizendo até que pode construir em aço, não tem problema. O que ele quer é proteger os americanos da invasão mexicana, né? Resumindo, enquanto isso ocorre, nós temos aí falta de dados, o serviço americano continua ainda sem um ritmo, né? Perdeu o ritmo, na verdade, no final do ano e não encontrou ainda. É uma queda de braço, como a gente diz no jargão aqui do mercado e da política, né? Quem vai ceder primeiro? A deputada que preside a Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já dizia na quinta-feira, né? Não faremos um muro. Mas o presidente Donald Trump insiste nisso. Ele tem duas frentes de luta, né?
Uma é essa que você citou aí com a China, que começa hoje, reuniões de negociação lá para um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Agora, internamente, como você lembrou, ele enfrenta aí essa rejeição da Câmara dos Representantes, onde os democratas presidem e lideram um movimento que pretende barrar essa proposta de Donald Trump. Essa seria a primeira proposta a ser barrada, viu? Há outras propostas que os democratas pretendem barrar do presidente Donald Trump. Situação bem delicada politicamente, internamente nos Estados Unidos, né? E fora também não é das melhores. A perspectiva é de que nós tenhamos aí um recuo, vamos dizer assim, da atividade econômica nos Estados Unidos nos próximos meses, a continuar com essa diferença entre os deputados democratas e os republicanos que tem na presidência Donald Trump. Fabiano? Obrigado, Walter Puga Júnior. Daqui a pouco ele volta e traz mais destaques a respeito do dólar daqui a pouco. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver que o plantio de milho na Argentina já chega a 82,7% da área estimada. E você que está no estado do Piauí e também outras fronteiras agrícolas ali na região norte e nordeste do país, daqui a pouco você vai saber como é que fica o clima aí para a sua região. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Olá, produtor rural e empresário do agronegócio. Eu trago uma boa notícia. Agora o canal do Boi também está na NET Claro TV. É importante atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. Basta acessar o nosso site ou, se preferir, pode telefonar. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Agricultura BR de volta e o destaque agora é para o mercado financeiro. O dólar que encerrou a última sessão da semana passada, sexta-feira, no menor patamar desde novembro, que se encerrou sendo o dólar negociado frente ao real a R$ 3,71, continuou com este movimento de recuo e iniciou a sessão desta segunda-feira a patamar de R$ 3,70, ainda apresentando um movimento de queda e com os investidores de olho nas negociações entre os Estados Unidos e a China e também após o presidente, o diretor do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, ter dito que os juros nos Estados Unidos poderiam ficar mais baixos. Conferimos agora em tela como está se movimentando o dólar neste momento no Brasil, uma queda leve praticamente na estabilidade de 0,10% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida a R$ 3,71. E nós vamos então para a Bolsa Brasileira de Mercadorias voltar a conversar com Walter Puga Júnior, que fala sobre esta movimentação no mercado financeiro nesta segunda-feira. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem agora, né? Carla, nós tivemos hoje o dólar numa queda mais acentuada. Ele chegou a operar abaixo de R$ 3,70. Há um entusiasmo no mercado interno com as propostas do novo governo. Mas há também muita preocupação com essas negociações que ocorrem neste momento lá na China, entre Estados Unidos e o governo chinês. O que ocorre é que dessas negociações nós teremos aí algumas mudanças no mercado mundial. Isso pode estimular o comércio mundial ou
trazer preocupações em relação ao comércio mundial, uma redução, uma desaceleração, como temos dito aqui, da economia mundial. E isso vai influenciar muito no câmbio, não só em relação ao real, mas em relação a outras moedas do mundo, né? Agora há pouco nós tínhamos já, como você disse, uma queda de 0,10%, em alguns momentos caiu 0,24%, o dólar opera ainda na faixa de 13,70, com perspectiva de baixa. Há, na verdade, uma perspectiva positiva, né, de continuidade do dólar em baixa, mas isso depende muito dos primeiros resultados dessas negociações que ocorrem agora lá na China, entre Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos e o governo chinês. Bom, a perspectiva é de que o dólar em baixa. Agora, o que acontece com a nossa Bolsa, né? Nossa Bolsa vinha em forte alta, nós tivemos alta de 4,5% para a nossa Bolsa na primeira semana de 2019, entusiasmo com as propostas do novo governo do Brasil, mas agora há pouco a alta já era bem menor, viu? A nossa Bolsa operava em 91.899 pontos, uma leve alta de 0,06%, depois de ter ultrapassado logo cedo a marca de 92 mil pontos, perto aí de 92.500 pontos. Nós tivemos um movimento de alta na nossa Bolsa logo pela manhã, em seguida uma queda. Não foi diferente na Europa. Nós tivemos abertura do mercado em alta e em seguida um movimento de baixa. Sinal que há uma acomodação no mercado financeiro internacional, agora nesta segunda semana, já sem grandes expectativas, não só em relação ao que ocorre fora do Brasil, mas também o que ocorre aqui no Brasil. O fato é que a reforma da Previdência fica um pouco mais leve, o mercado assimilou isso, há dificuldade para aprovar a reforma da Previdência nos moldes em que foi a princípio planejada, portanto, o mercado vê com muita cautela nesta segunda-feira o que está ocorrendo fora do Brasil e aqui também. Enquanto isso, nós vamos amargando aí uma perspectiva que não é das melhores, viu? Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que o dinheiro pode ficar mais caro neste ano, o mercado já reduz a sua expectativa para a taxa Selic neste ano a 7%. A expectativa do mercado para a taxa básica de juros de 2019 foi reduzida pela terceira semana seguida, um cenário de inflação contida. Depois, lógico, o Banco Central jogou para um futuro indeterminado um eventual início de aperto monetário, né? Então, a taxa Selic, segundo pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central, tende a subir um pouquinho para a faixa de 7% ao ano, o que significa aí um encarecimento do dinheiro este ano mais adiante. Essa não é uma boa informação para o mercado, que trabalhava com a expectativa de manutenção da taxa em 6,25 pontos percentuais ou 6,50 pontos percentuais. O fato é que entre 6,25, 6,5 e 7, há de fato perspectiva aí de um encarecimento do dinheiro e isso não é bom neste momento. De qualquer maneira, ainda é início do ano, vamos esperar uma acomodação do mercado. O mercado oscila muito, o volume de negócios tem sido menor neste início de ano, é natural que isso ocorra. Por isso, de olho na informação, muita oscilação nos primeiros 90 dias do governo Jair Bolsonaro é o que o mercado espera. Portanto, não se surpreenda com quedas mais acentuadas do dólar, tampouco com alguma alta, assim como ocorrerá também com os índices, principais índices da Bolsa. De olho na informação. Carla? Obrigada, Pulga, por enquanto. Boa tarde. Por aqui seguimos falando sobre o milho. Vou falar sobre o milho agora e sobre um aspecto internacional de mercado. Pode tirar ali as informações de caracteres. Daqui a pouco a gente fala sobre o milho da Argentina, porque antes quero falar sobre esse aspecto de o que pode acontecer, quais são as expectativas para esse mercado do milho no ano de 2019. E olha, é muito provável que nós tenhamos neste ano surpresas muito agradáveis para o mercado do milho. Por que eu estou dizendo isso? Porque há perspectivas e todos os fundamentos e os números, os dados que vão chegando de países produtores e países consumidores apontam para uma situação muito semelhante àquela que tivemos no ano de 2012. No ano de 2012, por conta de fatores que afetaram grandes países produtores, evidentemente, fez com que se tivesse uma disponibilidade menor de milho no cenário internacional. O preço do milho, tonelada, mercado mundial, subiu e, ao subir, privilegiou bastante as exportações brasileiras do cereal. Então,
2019 se caminha para ser algo muito parecido com o ano de 2012, o que seria muito interessante para o mercado internacional do milho e também para quem produz milho no Brasil com um fator de exportação. Isso elevaria os valores. Então, se esse dado que eu estou dando, e estou falando um pouco a respeito do mercado internacional de milho, o que pode acontecer, então há essa possibilidade, é uma possibilidade baseada com fatores de semelhança, e aí o mercado pode realmente repetir aquilo que aconteceu há 7 anos. Então, se ele é positivo para o agricultor, para aquele que produz milho, você pecuarista que está me acompanhando, entendeu o que eu disse? Porque justamente vai acontecer para o pecuarista de uma maneira talvez contrária. Por quê? Porque se o milho tiver essa prospecção, se essa prospecção de um mercado de milho mais consolidado em 2019, preços maiores no cenário internacional e, consequentemente, também mais elevados no mercado interno brasileiro, para a pecuária bovina, para a produção de frangos, para a pecuária suína, isso pode ser um fator complicador. Então, dentro do seu projeto pecuário, seja aquela maneira como você está trabalhando, é muito importante ter as previsões corretas neste momento para que se tenham resultados melhores. Então, fazer as suas aquisições de insumos quando os valores estiverem mais baixos. Se 2019 repetir 2012, como parece, por alguns fatores, tende a repetir, 2019 tem preços mais altos para o milho, é bom para o agricultor se ele tiver milho para vender, mas não é tão bom assim para a pecuária que demanda pelo milho. Então, faça suas aquisições para o pecuarista naquele momento que for o mais adequado. E agora sim eu falo sobre milho na Argentina, porque por lá a situação de plantio já passa a marca dos 82%. A Argentina, que é um importante player também na produção, mas principalmente na exportação do cereal. Você acompanha comigo os dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Você tem aqui a Argentina chegando a 82,7% de plantio para a área destinada ao cultivo do milho, que tem um total de 4.800.000 hectares. E nós vamos ver agora como fica o clima na Argentina. Nós vamos falar agora com a Juliana Rezende, direto da SOMAR Meteorologia. Juliana, como fica o clima? O clima continua favorecendo as safras de verão no país argentino? Continua assim, Carla. A expectativa ainda é de pancadas de chuva em grande parte das áreas produtoras da Argentina. Nos últimos dias, somente nesse comecinho de janeiro de 2019, já tivemos acumulados que variaram em torno de 70, passaram até de 100 milímetros em grande parte do norte, da faixa leste da Argentina. Isso trouxe um cenário bastante otimista para os produtores que já estão praticamente finalizando as atividades de plantio. Lembrando que este ano o cenário é bem diferente do ano passado, em que tínhamos no decorrer entre o verão de 2017 e 2018, tínhamos a atuação de um fenômeno Laninha. Esse fenômeno acaba por diminuir as instabilidades na Argentina. Por isso tivemos episódios de seca. Já neste ano o cenário é bem diferente. Estamos com o Oceano Pacífico em aquecimento. Isso acaba aumentando as instabilidades pela Argentina, garantindo então um cenário de chuva bastante persistente e duradoura na região. Nesses próximos dias não é diferente. Tem mais previsão de chuva para a Argentina. Até o dia 12 de janeiro, os acumulados vão seguir bastante elevados, principalmente em áreas produtoras do norte da Argentina, acumulados de até 70 milímetros. Então tem previsão de bastante chuva com potencial para aumentar cada vez mais as condições de umidade do solo. No decorrer do segundo período, entre os dias 13 e 17 de janeiro, essa chuva ela vai se espalhar pelo país da Argentina. Já tem previsão de chuva ainda bastante expressiva, principalmente na faixa leste, tendência de acumulados que variam de 30 até 70 milímetros. E aí, então, a partir do dia 13 de janeiro, a chuva acaba se tornando cada vez mais abrangente, alcançando grande parte das áreas produtoras do país. Então, o cenário segue otimista para grande parte dos produtores da Argentina. Tem previsão de chuva persistente, pancadas fortes, volumosas, que tem potencial para aumentar cada vez mais as condições de umidade do solo na Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. E por aqui nós seguimos vendo os preços praticados para o milho em todo o Brasil.
Vamos ver como é que vem o milho no cenário internacional, negociações na Bolsa de Chicago. Você tem aqui comigo as 4 posições de mais curto prazo, hoje vindo com estabilidade, viés de alta nas posições. Março negociado a $3,83 o bushel, maio $3,91, julho $3,98 por bushel e setembro negociado abaixo de $4, vindo ali com viés negativo a $3,99, mas também na estabilidade. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco, você que participou do quadro Agricultura BR Responde, fique ligado que nós vamos responder as suas perguntas. E se você ainda não participou, envie uma pergunta, uma foto ou um vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Daqui a pouco você também tem todos os destaques do Showtech 2019 aqui na Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo. Reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. Expandimos. Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Muitas novidades e oportunidades de bons negócios aqui no SBA em 2019. Além dos tradicionais leilões de animais selecionados, atrações inéditas na programação e novos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis rurais e urbanos em todo o país. Entre em contato com a nossa equipe de consultores e saiba como comprar e vender em condições especiais. Com todas as garantias jurídicas dos parceiros do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agricultura BR de volta e nós destacamos agora a sua participação no quadro Agricultura BR Responde. E a nossa participação de hoje é de telespectadores do Piauí. Vamos ver na tela qual é o telespectador que está participando conosco. É o Herculano Luiz Pereira, do município de Francisco Santos, no Piauí. Ele diz: boa tarde, gostaria de saber a previsão do tempo para os meses de janeiro e fevereiro para a minha cidade. Desde já, muito obrigado, Agricultura BR e Somar. Um abraço para você, Herculano, e nós vamos responder a sua pergunta indo direto para Somar. Vamos ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para o Herculano? Bom, respondendo então ao telespectador Herculano do estado do Piauí, tem previsão de chuva para esses próximos dias, isso porque temos áreas de instabilidades avançando pelo estado do Piauí. Até o dia 12 de janeiro, a chuva para a região é bastante expressiva, porque temos acumulados que podem ultrapassar os 15 milímetros e podem variar em torno de 15 a 30 milímetros na faixa central do estado do Piauí. Para as próximas semanas, a chuva diminui de intensidade já a partir do dia 13 de janeiro. E aí os acumulados já ficam cada vez menores, as pancadas ficam mal distribuídas, mas ainda tem previsão de chuva, acumulados de 15 a 30 milímetros, e o cenário no decorrer do terceiro e último período até o dia 22 de janeiro vai permanecer com pancadas, ainda que de fraca intensidade, com baixo volume de água, mas tem previsão de chuva. Essa chuva diminui um pouco mais no finalzinho do mês de janeiro, aí vamos voltar a ter um período de tempo mais seco, mais duradouro, mais persistente, e o mês de fevereiro também vai começar com poucos episódios de chuva na região. As instabilidades somente retornam para a região central do estado do Piauí a partir da segunda semana do mês de fevereiro. A expectativa, então, é que o mês de janeiro termine com pouca chuva, tempo firme, e fevereiro também comece com períodos de sol predominando, e aí a partir da segunda semana do mês de fevereiro, novas áreas de instabilidades retornam para o estado do Piauí e a chuva volta a ser cada vez mais persistente e frequente na região do telespectador. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
E neste novo governo, alguns ministérios eles foram acoplados ao Ministério da Agricultura, como é o caso da Aquicultura e Pesca. Sobre as ações deste, que agora é uma secretaria, a repórter Catarina Martorelli conversou com o novo titular. O Ministério da Agricultura ganhou status de superministério ao agregar novos setores, entre eles a aquicultura e pesca. O país tem 8 mil quilômetros de costa marítima e cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Mas o peixe nunca teve a mesma importância se comparado a outras proteínas, como frango e carne. O brasileiro come hoje cerca de 10 quilos de peixe por ano, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é o dobro, 20 quilos. Isso tem a ver com o mau aproveitamento do potencial do país. Segundo especialistas, existem 2 entraves grandes. Um é o licenciamento ambiental, porque cada estado tem uma política diferente, e o outro é a burocracia. São necessários anos para conseguir a cessão do uso de águas. O novo secretário de Pesca do Ministério tomou posse na última quarta e disse que quer transformar essa realidade. Ele acredita que o fato de a pesca agora pertencer ao MAPA já é um grande pontapé para o crescimento do setor. E organizar, saber o tamanho real que nós temos. Eu costumo brincar com o seguinte: se hoje o Bill Gates, que é considerado um dos homens mais ricos do mundo, chegasse aqui e falasse assim, olha, eu te dou $1 bilhão a fundo perdido se você me disser o número de pescadores no Brasil, o número de aquicultores e o número de barco. Nós perderíamos esse 1 bilhão porque nossa base de dados realmente está bagunçada. Então, nosso objetivo é organizar a nossa casa, que é a aquicultura e a pesca em todo o Brasil. Catarina Martorelli para o SBA. Faz todo sentido, isso pode ajudar bastante no desenvolvimento do setor. Daqui a pouco no Agricultura BR você confere mais destaques do Showtech 2019. E continue participando conosco, enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número aparece embaixo da sua tela, é o 67996562266. Voltamos já. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Não importa a distância, não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Está chegando a hora, faltam 10 dias para o início do Showtech 2019, feira que acontece em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. É a primeira grande feira a abrir o calendário dos eventos agrícolas do país. Você já sabe que o Canal do Boi é emissora oficial do Showtech. O Agricultura BR, nas suas edições ao vivo, será feito integralmente de lá, ao 12h15 e às 17h20. Você acompanha por todo o país. E se você for vir ao Mato Grosso do Sul, em qualquer município, vá até Maracaju e conheça um pouco do trabalho do Sistema Brasileiro do Agronegócio através do nosso estande. Vamos estar num estande exclusivo com alguns parceiros. Você vai saber como que é o sistema de trabalho aqui do SBA. Você vai conhecer agora uma das empresas que estarão presentes nesse grande evento, que trabalha com proteção e incentivo a cultivos. A reportagem do José Cunha.
Durante o Showtech 2019, a OPL do Brasil estará presente e eu converso aqui com Ayrton Trentini, que é desenvolvedor de mercado da empresa. Ayrton, como que vai ser a participação da empresa OPL do Brasil no Showtech 2019? Bom, aqui nós vamos estar presente no Showtech agora, nessa ano de 2019, né? Onde nós vamos estar trazendo aí para o evento algumas novidades que a empresa está lançando no mercado para essa safra, né, que nós estamos iniciando, desde a área de fungicida, de inseticida e de herbicida. E como é que está a expectativa para o evento? É uma feira que tem uma influência enorme em toda a região e dentro do estado. Então, a oportunidade realmente para a gente poder estar divulgando toda essa tecnologia que a gente está trazendo para o agronegócio e poder estar contribuindo aí para o setor. Obrigado, Ayrton, pelas suas informações. O Showtech 2019 acontece em Maracaju, dos dias 16 a 18 de janeiro. José Cunha, para o SBA. A Agricultura BR responde à sua participação aqui no nosso programa. E para essa participação, exclusivamente, eu vou comentar um pouco a respeito do que vem acontecendo no país, porque tem tudo a ver com o clima e as perguntas que vão chegando de boa parte do país. Um dos fatores é aquele que, no começo, na abertura do programa, eu comentava em torno de perdas em relação à expectativa de produtividade no Brasil por conta de veranicos que atingem Mato Grosso do Sul, o estado mais atingido, Paraná, o segundo estado mais atingido, Goiás também vai sendo castigado, partes do estado do Mato Grosso e oeste da Bahia. O oeste baiano, que é uma importante área de produção da oleaginosa, também tem recebido um castigo mais forte em fator climático. E com isso, Carla, lá no oeste da Bahia pode ter perdas por conta da questão do fator de clima que não tem tido chuva suficiente para manter a produção. E a nossa participação agora do quadro Agricultura BR Responde vem justamente da Bahia e nós vamos ver qual telespectador que está participando aqui com a gente é o André, do município de Jussara, interior da Bahia. Ele diz: olá, gostaria de saber a previsão do tempo para o mês de fevereiro aqui para Jussara. E para responder ao nosso telespectador, vamos então para a Somar Meteorologia ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para o nosso telespectador de Jussara? Bom, respondendo então ao telespectador da Bahia, da cidade de Jussara, falando um pouquinho ainda do mês de janeiro, a expectativa é de pancadas mais fracas isoladas em grande parte da Bahia até pelo menos dia 12. Tem previsão até de algumas pancadas de chuva, mas é uma chuva de fraca intensidade em forma até de garoa, que não consegue trazer a recuperação das condições de umidade do solo. Para o próximo período, tendência de tempo firme em grande parte da região central da Bahia. Algumas áreas de instabilidades até podem garantir pancadas, ainda que de fraca intensidade, com baixo volume de água em grande parte do oeste, norte, toda a faixa leste, entre o período do dia 13 até o dia 17 de janeiro. Para a próxima semana, o cenário pouco vai mudar em grande parte da Bahia e esse cenário de tempo mais firme em grande parte da faixa central da Bahia vai predominar até pelo menos finalzinho do mês de janeiro. As pancadas de chuva que acontecer até pelo menos o final do mês vão ser bem fracas, de baixo volume de água, ou seja, ainda mantendo um cenário preocupante para algumas lavouras da região. E falando já um pouquinho do mês de fevereiro, para a região de Jussara, o cenário ainda vai ser de poucas chuvas. Estamos ainda com a influência do Oceano Pacífico em aquecimento. Isso acaba diminuindo um pouco mais as instabilidades por grande parte da Bahia, só que já é normal para essa época do ano acabar chovendo um pouco menos. Por isso, o mês de fevereiro ainda deve ser um mês com chuva abaixo da média para a região de Jussara e grande parte do interior da Bahia. As pancadas que acontecer vão ser de fraca intensidade, bastante irregulares, e o predomínio ainda vai ser de tempo mais firme, especialmente por longos períodos no decorrer do mês de fevereiro para grande parte do interior da Bahia, incluindo também a região de Jussara. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Combinado então, Juliana, até amanhã e um abraço para você que tem participado aqui do quadro Agricultura BR Responde. Caso você ainda não tenha participado, envie uma pergunta, uma foto, um vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós temos prazer de responder as suas questões. E olha, na montagem dos ministérios no novo governo,
um dos fatores que aconteceu é do Ministério da Agricultura ter ganho um peso muito importante. Entre eles, ele uniu os fatores ali que se separavam, né? A agricultura familiar veio para o Ministério da Agricultura, que é muito lógico. O Ministério da Pesca e da Aquicultura, que você já viu na Agricultura BR, passou a compor também o Ministério da Agricultura, fazendo com que fique como uma secretaria. E um outro fator foi a criação da Secretaria de Assuntos Fundiários. Essa Secretaria de Assuntos Fundiários cuida de fatores que são ligados à terra, delimitação de terra e identificação, por exemplo, de terras indígenas. E isso criou uma certa polêmica, porque algumas das atribuições que são ligadas ao tema ainda pertencem à FUNAI. É o que vai explicar agora a reportagem de Catarina Martorelli. O Ministério da Agricultura ganhou atribuições como reforma agrária, regularização fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal e, mais recentemente, por medida provisória, passou a ser responsável também pelas demarcações de terras indígenas e quilombolas. E é esse ponto que gera discussões polêmicas, já que essa era uma atribuição da FUNAI. Mas a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que vai ser formado um conselho intraministerial para tratar exclusivamente desse assunto. Nós temos aí uma conversa de fazer um conselho, esse conselho ainda está sendo decidido, para que as demarcações sejam feitas através desse conselho. O secretário de Assuntos Fundiários, empossado no último dia 2, é o ex-presidente da UDR, Naban Garcia. Ele disse que a relação do Ministério com a FUNAI será harmônica e de diálogo. O viés ideológico, o viés político, infelizmente, esteve aí dominando essas questões fundiárias e nós criamos uma insegurança tanto de ordem jurídica como de ordem econômica no campo, e o Brasil tem uma vocação magnífica para produzir alimentos, e nós temos que preservar essa cultura nossa, e nós seremos uma grande nação preservando o direito de propriedade e preservando o campo, em forma harmônica, respeitando também o direito dos indígenas, evidentemente. Para isso existe a FUNAI. Catarina Martorelli para o SBA. E para evitar divergências entre produtores e tradings, o AproSoja do estado do Mato Grosso criou o programa Classificador Legal. Quem traz as informações para nós é o repórter Valdir Pacheco. A classificação é sempre um ponto sensível na hora da comercialização das safras de grãos. Para tentar diminuir as divergências entre produtores rurais e trades, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, criou em 2017 o programa Classificador Legal. São 6 classificadores de grãos homologados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que atendem aos produtores rurais que necessitam de auxílio na hora da venda dos seus produtos. Em 2018, já foram produzidos 1.800 laudos pelos classificadores, ou seja, eles foram acionados pelos agricultores que tiveram dúvidas e forneceram documentos sobre a classificação. Para facilitar o trabalho, os profissionais começaram a usar um aplicativo. Segundo a AproSoja, o aplicativo substitui a planilha em papel, fazendo com que todos os dados sejam digitais, evitando o erro humano na hora de imputar os dados. Além disso, esses dados vão diretamente para o banco da entidade. Os atendimentos durante a safra de soja 2017 e 2018 concentraram-se na região norte, 58%, seguido da região oeste com 17%, leste 14% e sul 11%. Já na safra de milho, as demandas de classificação foram a maioria na região norte com 80%, seguido da região sul com 9%, leste 6% e oeste 5%. Durante o ano, foram realizados treinamentos sobre classificação de grãos para os colaboradores da AproSoja e também para os colaboradores das propriedades rurais em Sorriso. Qualquer produtor rural pode acionar o classificador de grãos da sua região. Basta entrar em contato com o núcleo da AproSoja do seu município ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.
Daqui a pouco mais informações do Showtech deste ano. E você ainda vai ver que a China comprou mais de 69 milhões de toneladas de soja do Brasil no ano de 2018. Nós voltamos já. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto Verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Showtech 2019, nós estamos há 9 dias dessa grande feira, abre o calendário agrícola do país, dos grandes eventos. Você tem uma participação muito importante do Canal do Boi. O Canal do Boi é a emissora oficial, você tem um grande stand do SBA, do Canal do Boi, onde você pode conhecer nosso sistema de trabalho, nossa maneira de atuar, nossos parceiros também. Então, se vier, venha, conheça um pouco do nosso trabalho. Se não puder vir, acompanhe ao vivo durante a nossa programação, flashes desde a nossa abertura de programação ao vivo, com as edições do Agricultura BR, do meio-dia 15 e também das 17h20, ao vivo, direto de Maracaju. E para quem pensa que o Showtech é só agrícola, tem muita pecuária. Aliás, se vê hoje a produção rural brasileira de uma maneira muito integrada, e é por isso que temos ali várias tecnologias que acabam dando seguimento dentro das cadeias produtivas. Você vai saber um pouco agora de como que será o trabalho apresentado pela Embrapa Gado de Corte, através dessa entrevista feita com o pesquisador Ademir Zimmer. Importante é que os técnicos, os produtores compareçam ao Showtech, porque é uma feira importante que tem muitas tecnologias, muitas opções, e as diversas entidades e nós, particularmente da Embrapa, estaremos lá para atendê-los e passar as informações que eles desejaram e que forem úteis. Então, é uma oportunidade e o produtor não pode esquecer que ele precisa se atualizar anualmente, periodicamente, para estar em dia com as novas tecnologias e novos insumos para utilização na sua pecuária e na sua lavoura. Vamos falar sobre citricultura agora um pouco? Olha só, a citricultura, quando falamos de emprego de mão de obra por hectare, é o setor do agronegócio que mais emprega, que mais contrata. Isso acontece por conta da necessidade de ações manuais sobre as lavouras de laranja, por exemplo. E ela tem trazido resultados nos últimos anos que são muito interessantes, são importantes para o desenvolvimento do setor. Contudo, produtores e cadeia produtiva precisam estar muito atentos ao manejo das situações de produção da citricultura a fim de evitar problemas como, por exemplo, a doença do greening. É o que você vai conferir agora nessa entrevista realizada por Sarah Kirchhoff. O greening surgiu no Brasil em 2004 e é considerada a pior doença para a citricultura. No último ano, a incidência aqui no Brasil aumentou em 8,5%. E nesse período, o Fundecitrus intensificou as atividades para combater o greening. Quem está aqui comigo é Luiz Henrique Scandelay, que é engenheiro agrônomo do Fundecitrus e vai falar sobre o que foi observado aí ao longo desse ano. Seja muito bem-vindo ao SBA. Um prazer estar aqui no seu programa. Luiz Henrique, então fala pra gente o que vocês observaram aí ao longo desse ano, como é que foi a incidência e quais os cuidados que vocês estão tendo. Bom, a incidência aumentou em 8,5% no estado de São Paulo. E o Fundecitrus, nesse último ano, vem intensificando agora o manejo externo, que é num raio de 5 km ao redor das propriedades, fazendo essas ações para tentar diminuir a migração de psilídeo que vem dessas áreas externas e acabam migrando para os pomares comerciais ali na região. Luiz Henrique, 8,5% em um ano, a gente está falando de quantas árvores perdidas aí? Desde o início do greening, de 2004 para cá,
mais ou menos em torno de 45 milhões de árvores já se perderam. É bastante coisa, né? Atualmente, o índice médio no estado é de 18,5%, o que representa em torno de 30 milhões ainda de árvores contaminadas que estão no campo. Luiz, esse tempo ele fica ainda mais considerável se a gente pensar que uma árvore para voltar a produzir vai levar no mínimo aí 4 anos a partir do momento que ela for plantada, né? Como o manejo do greening é baseado na eliminação, na inspeção e eliminação dessas plantas, então a vida útil da planta, que hoje a gente fala em torno de 20 a 25 anos, então se ela é contaminada logo no início, ela vai deixar de produzir, né? Deixar de dar o lucro que teria por volta do 6º, 7º ano. Então é muito importante a gente prolongar a vida útil dessa planta o máximo possível. Então essas ações externas que a gente tem feito visa isso, dar uma maior sustentabilidade para o pomar. Até então, os produtores vinham fazendo o manejo interno, que é baseado no monitoramento do psilídeo e do controle do psilídeo, além das erradicações. Porém, a gente tem visto que em alguns casos isso não é suficiente. É preciso se complementar esse manejo interno com as ações externas. O que é essas ações externas? É fazer um mapeamento dessas plantas cítricas que estão ao redor das fazendas, além das murtas, e propor uma substituição por outras plantas frutíferas ou ornamentais que não vão causar um problema nesses pomares comerciais. E é justamente essa substituição que o Fundecitrus está fazendo, né? Ele substitui as plantas que foram uma vez contaminadas, que precisam ser extintas da propriedade, né? Por plantas novas. Isso, o Fundecitrus, em parceria com as empresas ou em parceria com as prefeituras, tem feito esse mapeamento, a conscientização desses produtores, que muitas vezes eles não têm ideia do problema que isso pode causar. E então é proposto essa substituição por outras plantas frutíferas, sem nenhum custo, e sempre em parceria com as empresas. Tá? As empresas podem fazer esse trabalho sozinhas ou em conjunto com o Fundecitrus. Tá? Certo. Luiz Henrique, e quanto que custa hoje para o produtor fazer um manejo para combater a doença? Olha, o custo nós levantamos com diversas empresas que já têm feito, e ele é um custo muito baixo, perto do benefício que ele pode causar. Tá? Então o custo do greening hoje é em torno de 15% a 20%, o manejo interno, e o manejo externo ele representa de 0,2% a 2% apenas do custo da caixa de laranja por hectare. Então, acho que vale a pena, é importante que se faça para se complementar as ações de manejo interno. E vocês, inclusive, têm um cálculo muito legal do Fundecitrus que fala, né, que a cada R$1 investido nas ações externas, falando especificamente, deixa-se de perder de 5 a 20 reais ou até mais nas ações, se as ações são mantidas ao longo dos anos, né? Então, esse número ele é bem importante para que o produtor tenha uma consciência realmente. Exatamente. Para você ver, o custo-benefício é muito importante, porque você, eliminando essas fontes de inóculo ao redor das fazendas, você diminui muito as infecções primárias, que são aquelas primeiras plantas da borda ali, que são infectadas e vão deixar de produzir. Né? Então, e no médio e longo prazo, será possível diminuir o número de pulverizações. Então, você aumenta a tua chance de sustentabilidade no negócio e esse retorno aí vem no médio e longo prazo. Luiz, é claro que a gente acredita que o citricultor brasileiro ele tem já essa consciência e tem todo esse cuidado, né? E como a gente estava conversando, de repente o grande problema são aquelas chácaras que não tem assim um fluxo muito grande de gente, que o dono aparece de vez em quando, e são justamente elas que acabam levando a doença para as propriedades, né? É cultural do brasileiro ter um pomar no seu quintal, na sua chácara, no rancho, mas essas plantas elas servem de hospedeiro para a bactéria e são criadouros do psilídeo. Então, às vezes, esse dono desse imóvel não tem a noção de que isso pode colocar em risco toda a citricultura na região. Então, o greening é uma doença, além de fitossanitária, é uma doença de importância econômica e social, porque gera muito emprego, dezenas de pequenas cidades têm a sua economia baseada na citricultura, e isso pode acarretar um problema social nas cidades, porque a citricultura pode vir a desaparecer, dependendo de alguns casos. Tá certo, Luiz. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. E a palavra, então, é conscientização e cuidado, né? Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês.
Vamos falar agora sobre uvas e também maneiras de ter monitoramento e, com isso, um conjunto de controles que venha a garantir melhor resultado de produção e também melhores efeitos para a comercialização desse tipo de fruta. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Mensalmente, os produtores recebem a visita técnica de um engenheiro agrônomo, que realiza consultoria especializada para melhoria na produção das uvas. Além das visitas, os produtores usam uma ferramenta digital, que funciona como o caderno de campo. Através da plataforma, também podem ser realizados registros referentes aos tratos culturais, tratamentos fitossanitários, adubação, irrigação, monitoramento de pragas e doenças e o monitoramento climático. Conseguir ter um controle que vai desde a videira, saber como é que foi o sistema de poda pelo qual ela passou, qual a densidade de plantio da uva, quantos quilos colhe por hectare, seria isso. Depois como ela foi recebida, processada, fermentada, se teve passagem por rica de carvalho, por exemplo, ou não, até chegar na garrafa e saber através do lote toda essa informação lançada no sistema e assim ter essa garantia de qualidade, né? Esse é um dos fatores, falando em termos de produção, que auxilia bastante e, claro, no mercado também a gente tem isso como argumento na hora de abordar, né? As novas funções da plataforma digital são liberadas conforme a necessidade do ciclo agrícola. A próxima etapa será sobre os registros da colheita, geração de lote e informe de vendas, que será implantada entre dezembro e janeiro. A etapa final, que trata da avaliação de indicadores com base nos relatórios gerados, acontecerá logo após a safra, entre março e abril de 2019. O projeto tem uma série de vantagens para o comprador e para o viticultor. Entre elas, a garantia de um produto de qualidade e de permanência no mercado, a segurança do produto e o atendimento à legislação. A iniciativa faz parte do projeto Viticultura nas regiões da Serra, Campanha e Fronteira Oeste, organizado pelo Sebrae RS através do programa Juntos para Competir. Vamos para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco você vai ver como que China chegou a comprar 69.110.000 toneladas de soja do Brasil no ano passado, em 2018. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos com essas e as últimas informações dessa edição. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O Campo de Ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o Campo de Ofertas, direto do campo, para você. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Olá, meus amigos pecuaristas. Muitas novidades estão chegando no SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no nosso site ou telefone para atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. O Canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV em todo o país. Expandimos. Isto é sinal de inovação e de bons negócios. A China, que tem com os Estados Unidos, ultimamente, uma relação muito conturbada comercialmente, até se falando em conflito comercial, tem nesta segunda-feira e terça-feira uma reunião importante em Pequim para dar um passo em torno de buscar uma solução.
Mas o fator é que desde quando ela se desencadeou por conta de imposições de Donald Trump, a China, que sempre foi fundamental e maior comprador de soja do Brasil, elevou em muito a sua participação nas compras de soja brasileira. Para se ter uma ideia, no ano passado, em 2018, os chineses compraram 69.110.000 toneladas de soja. Isso representa ali cerca de 82%, quase 83% de tudo que o Brasil exportou e traz ali para um número de 60% ou mais de tudo que o Brasil produziu de soja. Os números de venda de soja da China em 2018 são tão fortes que só o que vendeu para a China em 2018 é maior do que o Brasil vendeu para todo mundo no ano de 2017. Vamos ver no gráfico que fica mais fácil de entender o que eu estou dizendo, porque o ano de 2018 realmente foi sensacional. Primeira coluna na cor verde, 83.900.000 toneladas de soja que foram exportadas pelas tradings que operam no Brasil. Apenas para a China, 83% disso, 69.110.000 toneladas. Aí nós colocamos alguns outros países compradores, relevantes no ano passado. Espanha comprou quase 2 milhões, Holanda 1.350.000 toneladas. O total de 2017, com o comparativo que eu faço o tempo todo, chegou a 68.150.000 toneladas. Portanto, China, em 2018, só para a China, as vendas foram maiores do que para todo o resto do mundo, ou todo o mundo, no ano de 2017, mostrando muita expressão chinesa no ano passado na participação e mostrando que, neste caso aqui, conflito comercial China e Estados Unidos trouxe um bom resultado para o Brasil. Já que falei de Estados Unidos, vamos saber como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo como é que vem os negócios neste momento. Vai ganhando cerca de 4, 5 centes de dólar. Posição de janeiro a 9,15, março 9 dólares 26 centes por bushel, maio 9 dólares e 39, julho 9 dólares 51 centes por bushel. São os negócios com soja em Chicago. Você acompanha comigo agora como é que vem o dólar comercial sendo negociado aqui no Brasil. Vamos ver a tela. Dólar comercial vem a R$ 3,70 mais 9. Vem aí com uma queda de 0,15%. Boa parte dos economistas do país acredita que o dólar possa vir para baixo de 3,70, mas dependendo do que está lá no exterior, principalmente numa possível recessão nos Estados Unidos, pode ser que também suba muito o dólar. Então, situações ainda meio adversas em relação à moeda norte-americana. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.